pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 7º ano. Hoje nós vamos dar continuidade à temática que nós começamos a desenvolver na última aula, e para nos ajudar na aula de hoje, para que nossa aula se torne mais interativa para todos e todas, a gente tem aqui a presença da Késia. Késia aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas, como eu já disse, se tornem mais interativas. Lembrando aquele combo de aviso inicial: você assiste a aula no período da manhã, a aula é reprisada no período da tarde, e essa aula também vai para o canal do YouTube do Educa Recife e pode ser assistida também pelo aplicativo do Educa Recife, que o meu xará Juninho vai jogar aqui no cantinho os QR Codes aí, aponta o celular do QR Code, faz o download do aplicativo, e seja o seu celular Android ou iOS, você tem acesso ao aplicativo do Educa Recife e assiste às nossas aulas com a sua internet financiada, sem consumir aí do seu pacote de dados. Como eu disse, a gente trabalha aqui em equipe, né? Então já apresentei para vocês Késia, já falei do Juninho, meu xará produtor, que é a dupla JJ, né? Juninho e Jonas, os dois produtores, né? Que ficam por trás das câmeras, para que nossa aula, né, ela chegue para vocês com a melhor qualidade possível. Mas a gente também tem a nossa companheira de equipe aqui, a professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? E aí, professor Luciano, e aí, meu povo do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né, desse professor maravilhoso. Eu já estou aqui aguardando a participação de vocês no chat. Mandem aí seus comentários, suas dúvidas, que aqui é o momento da gente trocar, da gente dialogar, para que a gente possa fortalecer esse nosso aprendizado, certo? E o conhecimento, tá bom? Então vamos embora, bons estudos para todas e todos. Então, nós vamos começar a nossa aula aqui, para vocês verem, né, que a gente tem aí, como eu já disse, várias formas de vocês assistirem a aula e que a gente interage com vocês, seja pelo chat, né? A professora Vanessa fica de prontidão no chat, né, para ver os comentários, mas a gente interage também com os comentários que são deixados no canal do Educa Recife. Então a gente vai começar a nossa aula, lembrando aqui, para quem ainda não segue, siga aí o canal do Educa Recife. Aqui é uma imagem do aplicativo, né? Mas você segue lá o Educa Recife no canal do YouTube, certo? Acesse o nosso aplicativo, porque a gente tem comentários, né, sobre a aula passada, né? Então vamos começar listando algumas perguntas, né, que foram colocadas aqui. Quem eram os povos mesoamericanos, né? O Watson, né? Como esses povos se defenderam dos invasores aí do Vitor. Vitor também, porque eles só se estabeleciam em lugares altos, né? A gente começou a falar disso na aula passada. Como os índios já estavam aqui no Brasil, né? Então, perguntando como é que os indígenas chegaram aqui no território brasileiro. Aí, vejam, um comentário, porque a gente colocou na aula passada um videozinho falando sobre o Dia dos Mortos, né? Que é uma festividade lá do México, perdão, uma festividade lá do México. E aí, tem um filme, que a gente mencionou, A Vida é uma Festa, tem a referência, né, com a festa do Dia dos Mortos, comentário aí da Lauriane. Então, a gente vai começar a nossa aula observando mais uma vez um vídeo, e eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, certo? For you to have an idea how big the holes are, from south to north, the distance is like 2 football fields. O pessoal está falando aí. Isso é um vídeo, né, de uma excursão. E eu quero que vocês prestem atenção nessa forma, né, de recorte aí da montanha, né? Então a gente está vendo aí, um recorte aí em terraços, né? São terraços, aqui é um território de plantação, lá no Peru, né?
mas a gente observa, né? Aqui, ó, tem um outro vídeo para a gente ver, certo? Outro videozinho curto. Vou voltar. Pronto, esse aí, ó. Aí, esse vídeo, ele é uma simulação de um reino asteca, certo? Isso é de um joguinho antigo chamado, eu vou lembrar, Age of Empires, né? É um joguinho antigo, joguei bastante esse joguinho. Então aí tem uma simulação de um reino asteca. E aqui, ó, essas plantações que vão aparecendo no lago aqui, ó, são um formato que os astecas utilizavam para a realização do trabalho agrícola. Então, veja, já deu para perceber que a gente vai continuar falando sobre os povos mesoamericanos. Então, a gente vai tentar entender como eles se organizavam. Especificamente hoje, a gente trabalhou na aula passada os maias. Os maias, aí lembrar, ó, inventores do chocolate. Chocolate, né, professora? Dá uma ajuda retada pra gente, né? Quando a gente ali está naquela abstinência de doce, um chocolatezinho é uma coisa boa, né? E eu tenho experimentado ultimamente colocar um pedacinho de chocolate ao leite no café. Aí, ó, fica supimpa. Então, a gente vai tentar entender como se organizavam hoje, né, os incas e os astecas antes da chegada dos colonizadores espanhóis, né? A gente viu na aula passada, a gente falou sobre os maias, falou por que a gente prefere utilizar o termo mesoamericanos ao invés de pré-colombianos, né? A gente viu, né, essa ideia do pré-colombiano, antes, né, antes de Cristóvão Colombo, antes da chegada de Colombo. Então, essa ideia de pré-colombiano, ela traz aí uma ideia, né, de que a história daqueles povos mais antigos daqui da Mesoamérica, ela só teve uma importância a partir da chegada dos colonizadores europeus, como se a história desses povos ela tivesse que ser referendada a partir da história dos europeus, né? É a visão, né, que a gente chama de eurocêntrica, né? Ou seja, o centro da história ali desses povos está lá na Europa e não aqui na América, né? E, na realidade, a gente passa a utilizar o termo, né, mesoamericanos, né, para se referir especificamente a esses povos que já estavam aqui, ó, faz tempo, né? Séculos antes da chegada dos colonizadores. Para vocês terem uma noção, na própria cidade do Recife, a gente já tinha povos indígenas pelo menos uns 5 séculos antes da chegada dos portugueses no território. E de forma tal, né, que, inclusive, os grupos, né, que estavam no litoral recifense, né, pernambucano, quando chegaram os portugueses aqui, eles haviam se estabelecido naquela região em 5 séculos antes, em um processo de luta, né? A gente tinha aqui no Brasil, na chegada dos portugueses, né, os tupis-guaranis ocupando o litoral e os indígenas da etnia tapuia, né, ocupando o interior. Mas existem estudos que dizem que era o contrário. Os tapuias habitavam a região do litoral aqui recifense e foram ali, ó, invadidos pelos tupis, houve um conflito, uma guerra, ali, batalha entre eles, e os tupis ocuparam o lugar, mandando os tapuias para o interior. Então, para você ver como a história desses povos indígenas da América, ela já era tão viva séculos antes da chegada dos colonizadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre os astecas, né? A gente falou sobre os maias, né? Vamos falar sobre os astecas, né? Os astecas, eles se desenvolveram a partir do século XII. Veja, século XII a gente está falando de 300 anos antes da chegada dos europeus, né? Então, na região do México, aqui, ó, no mapa, a gente tem o território do México. Aqui a gente tem o território do México, né? E nessa região aqui do México, tendo, inclusive, na cidade de Tenochtitlan, certo? Que é a atual cidade do México,
sua capital. Então eles se organizaram como era comum em vários povos da antiguidade, né? Vários povos mais antigos, inclusive, esse chamado Império Teocrático, né? Vamos lembrar, a teocracia é uma forma de governo onde o líder ele é considerado um Deus vivo, a encarnação viva de um Deus, ou o representante direto, né, do Deus ou dos deuses, né, na Terra. Então, o imperador azteca, né, ele era considerado, né, um Deus, né, um representante ali dos deuses. E havia uma valorização muito grande nessa civilização aqui azteca, né, dos guerreiros. Então era um império teocrático, né, com uma presença muito grande de guerreiros. Esses guerreiros, eles se constituíam como uma casta diferenciada ali na sociedade, né, desse povo. Então, ó, aqui ó, a gente tem o lago de Texcoco, certo? Então aqui nessa região aqui do México, veja, nós temos várias cidades aqui nessa região, certo? Então aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem a cidade de Tenochtitlan, certo? A atual cidade do México, nas proximidades, né, do lago Texcoco. E a gente tem aqui, ó, esse território aqui, certo? Formado, né, ocupado pelos astecas, né? Aqui, ó, em 1519, bem próximo aí da chegada dos espanhóis, né? Os espanhóis chegam na América em 1492, com a expedição de Cristóvão Colombo, mas na região dos astecas eles vão chegar por volta de 1519, né? Então aqui, ó, quando eles chegam, tinha toda essa organização. Então esse povo, ele cultivava aí, ó, vivia da prática da agricultura, né? Mas também eles tinham o comércio, né? Outras atividades, como a ourivesaria, que era o quê? O trabalho manual em ouro e prata, né? Então eles cultivavam o milho, o feijão, o cacau, o algodão, o tomate e o tabaco, né, que é o fumo. E comercializavam bens aí, ó, como tecidos, peles, cerâmica e sal. Cerâmica aqui, gente, não essa cerâmica moderna como a gente vê hoje. A cerâmica aqui, ela era muito mais produzida com barro, né? Então, quando você visita, por exemplo, um mercado público, né, que é a aula que a gente trabalhou para a turma do 6º ano. O mercado público, você compra lá potes de barro, né? Antigamente a gente tinha, quase todo mundo, né, tinha em casa, né, um filtro de barro, né? Era para beber água, né? Então você tinha ali o filtro, enchia ele de água, ele filtrava, e eu gostava bastante, né, porque no barro, né, ele tem um poder ali digamos, de conservação da temperatura. Então você botava uma aguinha mais fria, ela ficava ali friazinha, era uma água gostosa, professora. Então, chegou a tomar água no filtro de barro também, feito eu. É bom, uma né? delícia. Então, a cerâmica, ela era exatamente essa cerâmica, né? A produção, o barro, né? Então, mas eles desenvolveram aqui, ó, também o trabalho com ouro e prata, e a utilização, né, do ouro e da prata vai ser, inclusive, uma das questões que vai levar esse povo a ser invadido, né, e bastante atacado pelos colonizadores espanhóis, porque lembrar que portugueses e espanhóis, no seu processo de colonização, eles se utilizavam de uma prática mercantilista chamada de metalismo ou bulionismo. Então eles vinham para os locais, eles iam para os locais conquistar territórios em busca de ouro e prata. Quando chegam aqui na América, encontram, né, os astecas, né, e mais na frente os incas também trabalhando com ouro e prata, a cobiça, né, vai ser atiçada ali e eles vão promover invasões que vai levar à destruição aí desses povos, né? Então, construíram também grandes templos, né, desenvolveram a escrita primitiva e um calendário próprio, assim como os maias. A gente viu que os maias desenvolveram um calendário, né? Então, outra coisa,
eles destacavam-se pela prática de sacrifícios humanos em grandes escalas em seus cerimoniais religiosos. Existia uma coisa interessante, né, que era o seguinte: aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, essa questão do ritual. Veja, então eles lá no alto das pirâmides, né, a gente tem aquelas pirâmides, né, com degraus, e lá em cima, nessa construção aqui, essas pirâmides eram utilizadas exatamente para os rituais religiosos. Então geralmente eles realizavam aqueles sacrifícios onde você tinha um sacerdote, né, que sacrificava aquelas pessoas, retirando ali o coração, e aquele coração, né, ele era sacrificado aos deuses. Eles acreditavam que os deuses se alimentavam ali do sangue humano. Então, inclusive, existia a questão de que quando ocorria nesses rituais um eclipse, né, eclipse solar, né, eles entendiam que ali o sol sendo escurecido era um sinal de que o Deus ele já havia recebido ali muito sangue, né, e estava satisfeito. Então eles encerravam ali o ritual, né? E para que geralmente faziam isso também nesses dias, né, de eclipse? Porque existia um conhecimento de astronomia, né, desenvolvido por esses povos. Então eles utilizavam aquilo ali como uma forma de passar para a população que o Deus ali estava satisfeito, né, com os sacrifícios. Calcula-se, né, que eles sacrificavam a média de 20 mil pessoas, né, nessas cerimônias públicas. Então era um ritual assim muito, onde a gente tinha muitas pessoas sendo sacrificadas, né? Aí vejam, a decadência do Império Azteca ela vai se iniciar em 1518, com a chegada do espanhol Hernán Cortés, esse camarada que está aqui na imagem, né? Então, com a chegada dos espanhóis, a gente vai ter aí, né? Vamos lembrar, embora os astecas e os incas também eles se constituíssem, né, como grandes guerreiros, né, era um povo com grandes guerreiros, né, assim, guerreiros que conheciam muito o local, tinham um conhecimento de rastreamento, né, de força, né, a força física muito grande, eram preparados, mas aí eles levavam a desvantagem na questão dos armamentos, né? Então, de um lado você vai ter um povo que era um povo de bons guerreiros, mas que não tinha uma tecnologia armamentista ali tão poderosa quanto a dos colonizadores espanhóis, que chegaram já utilizando armas de fogo. Então, muitas vezes, né, alguns desses colonizadores, eles destruíram, né, aldeias inteiras sem sequer invadirem aquelas aldeias, apenas se posicionando em locais mais altos e mirando os canhões, né, para destruir aquele território. Então, com a chegada do Cortés, a gente vai ter a decadência aí do Império Azteca, ok? Mas vamos falar agora também um pouquinho sobre os incas, né? Então, os incas, eles se localizaram aqui num território que vai pegar mais de um país atual aqui, ó, da América do Sul. Então a gente tem, ó, território da Bolívia, certo? O Peru, Equador, parte do Chile, norte da Argentina e a região do altiplano andino, né? Ou seja, pegar toda aquela região seguida ali, ó, da Cordilheira dos Andes, né? Então a gente tem aí os incas se localizando nesse território. Aí vejam, a gente tem aqui uma imagem, né, do Deus Sol, certo, Inca, que era chamado de Inti, certo? Aqui representado por um artista chamado José Bernardo de Tagle, que é de lá do Peru. Então, os incas, eles cultuavam o sol como uma das suas principais divindades, né? Também, da mesma forma que os astecas, eles estabeleceram um governo que a gente chama de teocrático militarista, certo? Ou seja, onde o Inca, certo? Ele era o imperador, considerado um deus, e a estrutura do Império Inca ali era toda baseada
na organização militar, né, na constituição de um grande grupo também de guerreiros, né? Então, o imperador, chamado de Inca ou Sapa Inca, né, era o líder desse povo, e a força, né, da autoridade desse imperador estava toda fundamentada, como eu disse para vocês, na religião e no exército, do qual, inclusive, o Sapa Inca, ele era o comandante supremo, certo? Então, você tinha ali um governante, professora, que era considerado um deus, e ao mesmo tempo esse deus ele tinha o controle do exército, né, dos guerreiros. Então, a gente observa a força, né, do governador aí, do império, né, toda fundamentada nessa questão militarista, né? Exatamente, e é uma civilização, né, que a gente pode dizer que ela era muito estratificada, né? Isso. Ou seja, não tinha essa mobilidade, era quase impossível você mudar de classe social, né, Exatamente. nessa sociedade aí. Então a posição social era assim muito definida pelo nascimento, né? Isso. Nasceu uma determinada classe, dificilmente você podia ascender ou descender, né? Aí dentro dessa estrutura. Veja, então o imperador ele estava acima de todos, né? Ou seja, ele era considerado o filho do sol. E lembrando, o sol, né, chamado ali de Inti, né, era o deus, né, principal aí dos incas. Logo, se o imperador era filho do sol, ele era um filho do deus. Daí a sua autoridade. Vejam, depois do imperador a gente tinha a nobreza, né, que eram os parentes do imperador, certo? Aí você tinha os altos funcionários do Estado e do clero, ou seja, os sacerdotes, e os curacas, né, que eram os chefes regionais. Imagine, você tinha um império dividido em regiões, né, para facilitar a administração, e cada região daquela tinha um chefe, né, que era o curaca, né, todos com ali devendo autoridade ao imperador. Então eles eram estabelecidos. Imagine como se a gente tivesse um estado, né, como o nosso. Você tem o governador ali sendo o imperador, o Sapa Inca, né, e os prefeitos, administrando as regiões, todos devendo autoridade ali ao imperador. Mais ou menos estrutura nesse sentido. A sociedade também tinha ali os artesãos, né, os médicos, os artistas, os militares e os contabilistas, né? E na base da sociedade a gente tinha os camponeses e os escravos. Quem eram esses escravos? Povos conquistados de outros territórios, né? Então, a gente observa, né, que a gente via esses povos, né, guerreando entre si, e como uma prática bastante antiga, quem geralmente perdia ali na batalha, né, se tornava escravo daquele que foi o vencedor, né? Veja, a economia era baseada na agricultura. Então a gente tinha os dois principais produtos, né, de cultivo aqui, a batata doce, né, a batata e a batata doce, né, e o milho, certo? Então eram os produtos aí, né, um cereal, né, e um tubérculo, né, como a gente diz. Então nesse sentido ocupavam um lugar de destaque. E eles faziam, vamos lembrar, a gente viu um videozinho no início, certo? Onde eles tinham os terraços, né? A gente viu aquela imagem, né, com as escadarias ali. Aquilo ali é agricultura em terraço. Por quê? A gente está falando do altiplano andino, é uma região onde na altitude a temperatura é mais fria. Então existiam locais ali nas montanhas que congelavam. Mas quando vinha o verão, havia um degelo e aquela água escorria pela montanha. E eles tiveram a sacada, eles disseram, a gente planta, a gente não tem muita água aqui, mas tem o gelo. Então a gente planta porque quando derreter vai ter a irrigação natural. Então isso é uma sacada que eles tiveram, né, e desenvolveram essa agricultura em terraço. Fora isso, né, eles tinham, né, exatamente esses terraços aqui. E veja, esses terraços facilitavam, né, para que não houvesse uma erosão ali, um desgaste. Vejam, quando a gente tem aqui na região do Recife, né, os morros, certo? Uma das coisas que se faz para evitar que em dias de chuva, por exemplo, a gente tenha a questão, né, do deslizamento,
o que é que a gente faz? É plantar, né, algumas gramíneas ou colocar as lonas, né? Então, essa agricultura em terraço, ela, com a plantação ali, favorecia para que não houvesse essa erosão. Então, aqui, ó, para a gente observar, né, a gente tem aqui a agricultura em terraço. Então, o gelo que vinha do alto da montanha, quando o sol batia, né, descia aqui e ia irrigando, ok? Então, gente, com isso a gente encerra, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez agradecer a Késia, nossa intérprete. Valeu, professora Vanessa. Valeu. Eu fico impressionada, viu, professor Luciano, com a complexidade, né, dessas civilizações aí antigas, pré-colombianas, como era complexo a forma de se organizar, cultural, Exatamente. em tanto tempo atrás e ter já, né, essa visão aí bem organizada, né? Foi massa a aula, gente. Um beijo e até o próximo momento de estudo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.